sou a professora Sabrina Coutinho. Hoje nós vamos falar sobre tempos verbais. É um assunto aí muito importante, sempre aparece, né, questão sobre isso. Então, nós vamos analisar aí a teoria e depois vamos resolver algumas questões. Existem diversos tempos verbais, né? Presente, passado, futuro. E aí, presente simples, passado simples, presente contínuo, passado contínuo. Nós vamos ver hoje presente simples e presente contínuo. Vamos relembrar um pouquinho aí também do verbo to be, né, que tem aparecido questão sobre isso. Depois nós vamos resolvê-las aí, certo? Então acompanha aí. Simple present. Simple present é usado para indicar o quê? Um fato, uma rotina, preferências, hábitos, ou seja, é o nosso próprio dia a dia, né? E aí, todo tempo verbal terá um verbo auxiliar. No passado tem um e no presente não é diferente. Nós temos aí dois auxiliares no simple present, que é do e does. E aí nós vamos ver quando usar cada um deles. Do é usado com esses pronomes aqui. I, you, we, they. Né? Depois você vai ver a nossa aula aí de pronomes, vai lembrar direitinho. Então, eu, você, nós, eles ou elas. Interrogativa. No inglês, quando você vai fazer uma pergunta, você precisa de um auxiliar na frente. Não necessariamente ali ele tem um significado, ele só está ali para você identificar, né, que essa frase está no presente. Então, aqui nós temos do. Do you study? Você estuda inglês? Do you study English? Então, o do aqui, ele só está fazendo essa função de frase interrogativa e no simple present. Então, quando você vê o do ali na frente, você mata aqui interrogativa no presente simples. Se for uma resposta curta, você pode falar yes, I do. Resposta completa, yes, I study English. Observem que o verbo ele não sofre alteração nenhuma, ele fica na base form, normal. Negativa, no I don't, ou I don't study English. Posso falar do not? Sim, sem problema. Certo? Então, como esses pronomes aqui, né, não tem muita alteração aí. A gente só coloca o verbo normal, os auxiliares na frente. Tem que prestar atenção, às vezes o enunciado coloca lá, passe essa frase, né, mark the alternative, alternativa na qual essa frase está na negativa. Então é só você associar. I study English, eu estudo inglês. Bom, essa é a minha rotina, simple present. Qual é o auxiliar do simple present? Do ou does. Aí o que você olha? O sujeito aqui. Como é I, só pode ser don't. Então, don't study English, certo? Vamos analisar aí agora terceira pessoa. Aqui entram alguns detalhes aí pra gente acompanhar. Na terceira pessoa, o verbo recebe S ou ES. Por isso que o do vira does. Terceira pessoa de singular corresponde a he, né, ele, she, ela, it, para coisa, objeto ou animal. Tudo no singular. Na interrogativa, vamos analisar aqui. Com aqueles pronomes, nós colocamos o quê? Do, certo? Aqui, então, does. Does she study Spanish? Perguntar se ela estuda espanhol. Novamente, o verbo permaneceu na base form, o verbo ficou normal. Observem que aqui nós teremos um detalhe, porque em frases afirmativas, grava isso, somente na afirmativa, porque às vezes o aluno sai colocando S ou ES em qualquer tipo de frase, tá errado. Uma forma para você associar legal é, se você já colocou o ES aqui no does, você não precisa colocar no verbo também, certo? Então você associa que tanto na interrogativa quanto na negativa, o verbo ele vai ficar o quê? Na base form, normal, porque você já colocou o ES aqui. Aonde não tem ES? Na afirmativa, certo? É onde o verbo vai mudar. Por isso que na afirmativa vai ficar she studies English. E aqui ainda tem outro detalhe, por quê? Study termina com Y. Se a palavra terminar com Y e antes houver uma consoante, você tira o Y e troca por I. Como a terceira pessoa acrescentou ES, certo?
Então, aqui, na terceira pessoa, nós teremos essa característica. S é S e, nesses casos aqui, I é S. Observem que eu falei que se terminar com Y e antes houver o quê? Consoante. Mas e se houver vogal? O que que faz? Por exemplo, digamos que o verbo fosse play. Eu quero falar que ele joga futebol. He plays soccer. Por que que não mudou aqui? Por que que não colocou I? Porque antes tem vogal, certo? Então você vai analisar aí o que que tem antes do Y, se você troca ou mantém. Então, vocês já associaram que o verbo só muda na terceira pessoa do singular, he, she ou it, em frases afirmativas, certo? Agora, o nosso desafio é saber se o verbo vai receber S ou ES. E para isso, tem um bizu aí para você gravar. Vamos analisar aqui. Verbos com terminações específicas, tá? Essas aqui, vocês vão colocar ES. E os demais, o que que eu faço? Só jogo o S, certo? Então, verbos que terminam com a letra O, SS, SH, X, CH ou Z, recebem ES. E aí tem a frase aqui para você associar, ó. Os shows da Xuxa são chatos. Com todo respeito, Xuxa. Aqui, ó. O, SS, SH, X, CH e Z. Recebem ES, certo? Como assim? Me dá um exemplo aí de um verbo que termina com O. Go. Go fica goes. O próprio do que a gente viu não ficou does. Por isso, pass, passes, S. Wash, lavar, washes. Fix, consertar, fixes. He fixes the car. Yes. Watch, assistir, watches. He watches TV every night. Ele assiste TV toda noite, é a rotina dele. Então, rotina, simple present, he, terceira pessoa, é S, certo? Buzz, de zumbi, é S também. Os demais, você só coloca S. O verbo já terminou com E, o que que eu faço? Só S. Por exemplo, live, lives. Eu quero falar que ela mora no Rio de Janeiro. She lives in Rio, ok? Alguns verbos aí para vocês prestarem atenção. A gente vai ver questão sobre isso também. Por exemplo, live. Esse aqui é de morar, viver. Esse aqui é o de sair, deixar. Então, são verbos diferentes. Às vezes, eles fazem pegadinhas com isso, certo? Então, você vai analisar aí direitinho. Então, nós concluímos aqui que no Simple Present nós temos dois auxiliares, do e does. Do é usado com I, you, we, they. O verbo não muda, base form, beleza? He, she ou it, o auxiliar é does. O verbo só vai mudar na afirmativa, certo? Com he, she ou it. É possível usar do na afirmativa? Tem o caso que você usa para dar ênfase. E aí é uma outra situação, certo? Vou só exemplificar aqui rapidinho. Se eu quiser falar assim... I do love English. Por que que o do tá na afirmativa? Se a gente combinou lá que o do é da interrogativa, né? E aqui não teria. Somente para dar ênfase. Quando o do aparece antes do verbo, tanto do quanto does, é para enfatizar, certo? Então, se eu falar I do love English, eu estou enfatizando o verbo love. Eu quero dizer que eu realmente amo inglês, certo? Então, é isso sobre o Simple Present. Tem questão que só quer saber o nome do tempo verbal. Então, você vai analisar as características do verbo. Ah, o verbo está na base form, não teve alteração nenhuma. Simple Present. Ah, o verbo está com S ou ES, terceira pessoa. Simple Present também, certo? Então, analisa direitinho. Agora nós vamos ver Present Continuous. Yes? Outro aí, tempo verbal falando do presente.
para que nós usamos o present continuous? Vamos analisar aqui. Tem algumas situações aí. Por exemplo, algo que está acontecendo agora, nesse exato momento. Então, qual é a estrutura do present continuous? É o verbo to be, que a gente vai ver em seguida aqui. Qual é o verbo to be? Am, is ou are. Am usado com I, is usado com he, she ou it, are usado com you, we, they. Certo? E aí, esse verbo to be na frente é extremamente importante. Por quê? Existe o gerúndio. Palavras aí somente com ing. E isso não caracteriza present continuous. O que caracteriza o present continuous? To be na frente, am, is ou are, de acordo com o pronome que foi citado, mais o verbo com ing. Aí sim. E esse tempo verbal, vocês podem ver aí, tanto como present continuous, como present progressive. Tem diferença? Não, é a mesma coisa, certo? Então, como eu falei, algo que está acontecendo agora. Então, por exemplo, I am studying math. Digamos que você está estudando matemática agora, nesse momento. Então, to be na frente e o ing no finalzinho do verbo. Ah, eu quero fazer uma pergunta. Quero perguntar se você está estudando. É só você colocar o verbo to be na frente do pronome, certo? Negativa, not após o verbo to be. A gente vai aprofundar esse detalhezinho aqui. Além disso, além do present continuous ser usado para algo que está acontecendo agora, nesse momento, ele pode ser usado para algo que está acontecendo esses dias. E aí, por exemplo, está acontecendo esses dias e houve uma quebra na sua rotina. É onde eles misturam os dois tempos. Misturam o simple present, que a gente acabou de ver, com o present continuous. Como assim? Por exemplo, eu quero falar que eu trabalho sexta-feira. É a minha rotina. Como é que eu digo isso? I work on Fridays. Certo? Eu trabalho toda sexta-feira. Mas, but, this week, essa semana, ou seja, houve uma quebra na minha rotina. Essa semana, eu estou, I am working on Tuesdays. Então, eu trabalho sexta, mas essa semana eu estou trabalhando na terça-feira. Houve uma quebra na minha rotina. Não é algo que está acontecendo agora, mas está acontecendo essa semana, esses dias. Também usamos o present continuous para isso. Então, por exemplo, essa primeira frase, se perguntassem que tempo verbal é esse? Isso aqui é simple present. É a minha rotina, certo? Agora, se perguntar que tempo verbal é esse? Present continuous. Ou, como a gente combinou ali, progressive. Certo? Então, duas situações aí para você usar o present continuous. Além disso, ele pode ser usado para expressar futuro. Certo? Vamos analisar. Por exemplo, eu posso dizer aqui, I'm traveling tomorrow. Eu estarei viajando amanhã. I'm traveling tomorrow. O que nós tivemos aqui que diferenciou, que deu essa ideia de futuro? O advérbio de tempo no futuro. Amanhã. Certo? Então você analisa, vê direitinho se a frase está dando essa ideia aqui, se tem um advérbio, porque aí é um present continuous expressando o futuro. Certo?
Então, esse material aqui vai estar disponível depois para vocês lerem lá direitinho e com algumas questões aí que a gente já vai resolver também. Então, sobre Simple Present, né, a gente já viu. Present Continuous também vimos que tem 3 situações para você usar: algo acontecendo agora, algo acontecendo esses dias, onde houve uma quebra aí na sua rotina, e o futuro, certo? O futuro, quando tiver esse advérbio aqui, dando essa ideia de algo que já foi marcado, né? Por exemplo, eu vou viajar amanhã, estarei viajando amanhã, tudo certo? Então, Present Continuous, dando essa ideia aqui, ok? E vamos fechar aí vendo o verbo to be. A gente comentou agorinha aqui. Verbo to be. Às vezes tem gente que fala, ah, isso eu já sei, ou, né, aprendi e tudo mais. Acaba subestimando. Tem questão sobre isso. Quando cai questão sobre isso, é realmente fácil, mas você tem que analisar direitinho. Nunca subestime questão, tá? Às vezes tem uma pegadinha lá, você deixa passar, enfim. Tá? A gente viu que a estrutura do Present Continuous é o que? To be com ing. O que é o verbo to be? Às vezes vamos falar I am. I é o pronome, né? Am é o que? Am é o verbo to be. Am, is ou are. Isso aqui nunca vai mudar. I sempre vai ser usado com am. Eu não posso usar I com nenhum desses outros dois aqui. He, she ou it, terceira pessoa do singular. O verbo to be é is. A única coisa que vai alterar o quê? É a posição do verbo to be. Porque se for na interrogativa, é o to be na frente do pronome. You, we, they are. Sempre. Certo? Vocês vão ver aí a aula de pronomes bonitinha. Então, se eu quiser criar uma frase aqui, se eu quiser falar que ela é inteligente, she is smart, certo? Interrogativa. Quero perguntar se ela é médica. Is she a doctor? Certo? Nós vamos ver uma questão que caiu esse ano mesmo, né? Vamos ver diversas questões aí. E perguntava, você é americano? Você tinha que simplesmente colocar o to be na frente do pronome aí, correspondendo a você, certo? Então, are you? Quero perguntar se você é brasileiro. Are you Brazilian? Certo? O to be ele vai ficar na frente do pronome correspondente a ele. Então, se for you, we, they, sempre vai ser o are na frente. He, she ou it, is. Se for I, am. Certo? Negativa, o que eu faço? Coloco o not depois do verbo to be. Posso abreviar? Sim. Nesse caso vai ficar aqui, ó. Am not. Is vai ficar isn't. Are vai ficar aren't. E aí, às vezes, a questão é simplesmente eles te dão uma frase e pedem, coloque essa frase na negativa. Quando é a frase com o verbo to be, moleza, porque digamos que eles usaram essa frase aqui. She's smart. Pediu para você passar para a negativa. Se ele já vai te indicar o to be, que é só você colocar o not. Isn't. She isn't smart, certo? Igual nós vimos ali, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí, que vocês tenham conseguido associar esses tempos verbais, né? Como eu falei, existem diversos tempos verbais. Aqui nós direcionamos para Simple Present, Present Continuous e o verbo to be, ok? Acompanhe aí os próximos para a gente resolver algumas questões relacionadas a esse assunto, ok? Bye bye, see you!